Bolsonaro diz que jornalista bundão tem chance menor de sobreviver à Covid. O presidente deu a declaração durante o encontro Brasil vencendo a Covid-19 no Palácio do Planalto. Veja o momento em que Bolsonaro fala sobre este assunto. E eu consegui, era um jovem aspirante do Exército Brasileiro, tinha 23 anos, sempre fui atleta das Forças Armadas, né? Aquela história de atleta, né? Que o pessoal da imprensa vai para o deboche. Mas quando pega num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor. Só sabe fazer maldade, usar caneta com maldade em grande parte. Tem exceções, né? Como aqui o Alexandre Garcia. José Luiz da Atena rebateu o xingamento realizado pelo presidente Jair Bolsonaro à imprensa. De acordo com informações, o jornalista reforçou que gosta do político e o respeita. No entanto, essa atitude abre um caminho de duas mãos, pois ele não pode ofender qualquer cidadão brasileiro. Veja a fala de Datena no Comando Geral. Bom, eu não sei se é crime ou não o que o senhor presidente da República fez. Mas aí ele abre essa afirmação dele, ele abre uma mão, uma rua de duas mãos. Do mesmo jeito que o senhor presidente da República, pelo cargo que eu respeito, e respeito até o presidente Bolsonaro, porque gosto dele, ele abre um caminho de duas mãos, porque ele também não pode ofender qualquer cidadão brasileiro da forma com que ele ofendeu, seja ele da imprensa ou não. Eu, por exemplo, sou do jornalismo e não sou bundão, senhor presidente Bolsonaro. Eu não sou bundão. Agora, o senhor me dá o direito de chamar o Jair de bundão. Então, bundão é o Jair. Bundão é o senhor. Não o presidente da República. Esse eu respeito. A equipe do Comando Geral ouviu diversos profissionais da comunicação que falam sobre este assunto. É complicado, mas a atitude do presidente do Brasil. Na verdade, ele só se defende atacando, né? Ele não tem argumento nenhum para nenhum tipo de pergunta, ele não responde sem atacar. E sempre a vítima é a imprensa, porque é a imprensa que está no dia a dia, né, acompanhando. Aí eu penso que tem gente falando, tem deputado no Mato Grosso falando que é o jeito Bolsonaro de ser. Né? Até parece que é, né? Porque ele defende atacando, ele não dá justificativa sobre os atos, né, perguntados aos repórteres. O repórter está simplesmente ali trabalhando. E foi atacado, e não é a primeira vez, não vai ser a última. E eu penso que não vai resolver, não adianta sair na mídia mundial, não adianta na mídia nacional ficar falando, porque não vai resolver. A atitude dele é assim, é sempre atacar na sua, né, defender, sempre atacando, e sempre a vítima vai ser o repórter, o coitado do repórter que está ali fazendo o seu trabalho. Bom seria se o consórcio de imprensa parasse de acompanhar o presidente, não desse mais mídia. Isso seria o bom. Mas a população precisa, né, da mídia, e o repórter faz o seu trabalho aí. Eu vi alguma coisa muito por alto, assim, mas acredito que ele deveria pensar um pouco mais a respeito, né? Nós estamos apenas exercendo a nossa função, como qualquer trabalhador. E como todo trabalhador, merecemos respeito, né? Principalmente por parte dele, que é presidente, né? Então, em relação a isso, não concordo com ele, né? De maneira alguma. A gente percebe que é um pouco da natureza dele também, né? Parece que ele não pensa muito, às vezes, para falar, né? Mas a classe da imprensa é uma classe importantíssima, né? É ela que informa, é ela que conta a verdade dos fatos, né? Do que realmente acontece. Então, talvez se ele tivesse uma assessoria mais, não sei se mais capacitada, mas mesmo assim, talvez ele não seguisse, porque é da natureza dele, o jeito dele falar, o jeito de se expressar dele é muito, muito estranho, né?
pouquíssimas pessoas concordam com a maneira dele expressar. Nem acredito que ele é uma má pessoa, não é isso, é a maneira de expressar. É o que eu penso. Olha, o presidente Jair Bolsonaro, eu sou fã dele, já quero deixar de antemão, votei nele. Eu acho que a mudança está aí, mas ele realmente faz algumas coisas que eu acho que ele não pensa muito para falar. Porque se ele pensasse, ele não faria isso, porque o jornalismo e a imprensa é o quarto poder maior, não é? Então nós emitimos opinião, nós formamos opinião e eu acho que faltou um pouco de respeito por parte dele, né? Eu sei que ele fala coisas sem pensar. Essa semana mesmo ele ameaçou um repórter, né? Falou que chamou ele para porrada, enfim, né? Mas eu jamais vou concordar, eu como jornalista também, eu jamais vou concordar com a atitude dessa do nosso presidente, né? Lembrando que eu não sou anti-Bolsonaro, eu sou bolsonarista de coração, gosto dele, mas infelizmente essa opinião dele chocou não só a mim, como toda a categoria, e todos estão manifestando, e isso aí cabe até processo que já está rolando aí, mas ele faz uns atos assim sem pensar, né? É a minha opinião. Neste caso, você acha que ele poderia melhorar a assessoria de imprensa dele ou já é da natureza mesmo do Bolsonaro? Não é a assessoria de imprensa dele, não. A assessoria de imprensa dele é uma assessoria séria, uma assessoria boa. É o que eu falei, é um instinto que ele tem, sabe, de resposta. Ele não pensa igual os outros presidentes que pensava, né? Era um negócio todo formal. Ele não, ele é um presidente do povo, mas ele não pensa para falar. Infelizmente é isso. Ele já vai, pá, ele não pensa não, ele é desse jeito, né? Infelizmente isso acaba um pouco com o, como é que se diz? Com o respeito da população e com ele também, né? Porque ele vai se queimando com isso, né? Eu mesmo fiquei meio assim, eu falei, pô, se eu não conhecesse a história dele, eu já ia ficar muito bravo com ele, como eu fiquei. Mas o povo faz até charge com isso, né? Porque ele é um presidente que está atuando, mas ele tem uns deslizes, né? Toda entrevista do presidente tem alguma coisa que ele fala de errado. Eu acho que ele teria que repensar. Eu acho que ele teria que deixar a assessoria dele trabalhar por ele. Falar, olha, você não pode fazer isso, como eles fazem. Mas ele fura tudo. Fazer o quê, né? Certo, obrigada, Max. São as informações referentes a esta polêmica e os profissionais de comunicação da cidade de Barra do Garças se manifestando a respeito deste assunto. Com imagens de David Silva, Mara Kisner para o Comando Geral, o Comando da Notícia.